noite. Boa noite a todos nossos amigos que sempre nos honram e nos prestigiam aí quando fazemos uma live, que não é todo dia, tá bom? Mas hoje, nesta segunda-feira, já o anoitecer, resolvi novamente trazer uma meditação aqui para os nossos amigos que sempre estão com a gente aí nas redes sociais, nos prestigiando, compartilhando, assistindo, passando adiante, não só as meditações, mas outras publicações, enfim. Então, quero compartilhar com você, neste anoitecer, no início da noite, umas palavras aí, uma meditação, que com certeza vai lhe fazer muito bem, eu espero. Esse é o objetivo, tá bom? Estava vendo aqui um dos ensinamentos mais marcantes, das doutrinas, diria assim, mais profunda dentro da vida cristã. Então é muito forte, impressionante, né? Dizem os estudiosos que esse é um dos sermões mais profundos que Jesus deixou. Que começa lá em Mateus capítulo 5, que é conhecido como Sermão do Monte, né? Então é uma das palavras de tremenda profundidade. Todas as doutrinas que Jesus colocou aí, né? Mas eu quero falar só o comecinho aqui, em Mateus capítulo 5, algumas coisas para alegrar sua vida e abençoar sua noite, tá bom? A nossa noite, enfim, para todos nós, porque assim como eu estou lendo e meditando, também isso está sendo bênção para minha alma, para minha vida. E assim também vai ser para você que nos acompanhar aí nesta noite, com toda certeza. Convide amigo, compartilhe e passe adiante. Tá bom? Nos ajude aí a levar uma palavra de Deus a alguém que possa estar precisando também nesta hora, tá bom? Então, por exemplo, aí em Mateus capítulo 5 começa dizendo que Jesus subiu ao monte, vendo assim uma multidão, ele se retirou, subiu ao monte, seus discípulos o acompanharam, e o povo, como sempre, foi na vida de Jesus em busca dele para receber seus ensinamentos e suas bênçãos, enfim. E diz que Jesus, então, nesse monte, se assentou e começou a ensinar, né? Uma das muitas passagens bíblicas onde encontramos Jesus ensinando o povo. Então, Jesus se assentou e começou a ensinar seus discípulos, né? E este é um dos ensinos, como eu disse, muito profundo. De início, ele começou já no verso 3, dizendo assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então veja bem, Solange Machado, a paz do Senhor, paz do Senhor, irmã Solange, prazer tê-la aí. Então, como disse, um dos ensinos mais profundos de Jesus encontramos nesse chamado Sermão do Monte. Então, a primeira bem-aventurança que ele começa dizendo é para os humildes de espírito, e diz ele, porque deles é o reino dos céus. Veja bem, a gente tem às vezes um conceito errado sobre ser humilde, às vezes é uma pessoa pouca cultura, pouca condição financeira, enfim, não tem lá uma posição elevada na sociedade, a gente tem que dizer uma pessoa humilde. Mas não é disso que a Bíblia está falando, isso aí não é muito certo, esse conceito não, que é popular, desculpa a tosse. O negócio é o seguinte, quando Jesus fala de humilde de espírito, já está dando uma condição. Valdoni, quanto tempo, paz do Senhor. Veja bem, é um estado de espírito da pessoa que reconhece esse pecador, reconhece a soberania e a grandeza de Deus, se quebranta, se humilha diante de Deus, reconhecendo o seu estado. Desse tipo de humildade, né? Aquela pessoa que tem uma dependência de Deus, que reconhece que sem Deus não é nada e não tem como ser alguma coisa, nem como alcançar a vida eterna. Então, a pessoa humilde de espírito, não é o nariz empinado, o arrogante, esse tipo de coisa, o que ignora a existência de Deus e outras coisas, enfim. Então, aquela pessoa humilde de espírito, certo? E aí, veja bem, diz que desta pessoa é o reino dos céus. Então, tem pessoas que lutam por um reino terreno, né? Pelas coisas passageiras, terrenas, e acha que isso é grande coisa. Agora, você já pensou na grandeza do reino de Deus? E que o Senhor diz que a pessoa humilde de espírito
esta pessoa pertence ou tem a posse do reino de Deus? Já pensou nessa grandeza? Um dos reinos mais esplêndidos que houve na Terra, que está registrado na Bíblia, foi o primeiro grande império mundial, o Império da Babilônia, segundo a visão de Daniel, e assim aconteceu. Rico, influente e poderoso, ficou conhecido como o maior império mundial, mas isso não é nada perto do chamado reino de Deus que Jesus veio trazer. Então, o reino de Deus é da pessoa que é humilde diante de Deus. Se rende, reconhecendo sua situação de pecador e que precisa de Deus. Este alcança o reino. O reino de Deus, então, não tem palavras para descrever a grandeza em poder, riqueza, condição, provisão e eternidade. Né? Quem pode descrever isso com palavras, com vocabulário humano? Então, a grandeza infinita, de uma maneira incontável. Esse é o privilégio da pessoa humilde de espírito. Seguindo adiante, no verso 4, ele disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Choro aqui também não é de autopiedade, comiseração, essas coisas. Mas aquela pessoa que chora porque não aceita a situação do mundo, a condição da imoralidade, da corrupção. Aquela pessoa que chora porque reconhece que é um pecador diante de Deus, se arrepende dos seus pecados, se quebranta. Então, aquela pessoa que chora porque não se conforma com a situação decadente, decaída da humanidade, da sua própria vida, chora por causa do pecado, chora porque busca Deus. Então, diz que esta pessoa será consolada. Ora, um dos nomes mais populares e conhecidos do Espírito Santo é Consolador. E que Jesus prometeu, e ele veio e já está conosco, está com a igreja desde o dia de Pentecostes e vai ficar até levar a igreja para o céu, arrebatar. Então, este Consolador está com a gente. E através dele é que o Senhor nos consola em toda a situação. Principalmente nesta questão, quando reconhecemos nossos pecados e nos arrependemos e choramos por eles. Temos o consolo do Espírito. Passamos lutas, dificuldades, afrontas e todo tipo de coisa que o cristianismo, sem dúvida alguma, são os mais perseguidos, né, em toda a terra. Maior número de mártires, de vítimas de discriminação, perseguição de todos os tipos em toda a história. Mais marcante. Então, diz que eles serão consolados. Não só neste momento presente, pela presença e habitação do Espírito no interior de cada crente, de cada cristão convertido a Cristo, enfim. Só pode ser cristão quem realmente é convertido, é lógico, né? Não só pela presença do Espírito que habita, mas principalmente pelo consolo da vida eterna. Então, serão consolados aqueles que choram. O próximo aqui, que é também marcante, é o verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ora, Jesus, no outro momento, também disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Bom, talvez estava pensando, só tem promessas na eternidade? Não, é promessas desde agora. Então diz que os mansos herdarão a terra, terão domínio, posses, condições sobre esta terra. Não está falando só vê que antes ele falou das coisas eternas, do reino de Deus, das coisas espirituais, coisas eternas. Agora quando diz herdarão a terra, está falando realmente de coisa da vida terrena. Então tem promessas de bênção para você em todo sentido, para mim, para você, para nós, né? Em todo sentido, tá bom? Então os mansos herdarão a terra. É marcante, é triste a situação de violência de hoje em dia no mundo, né? Nos meios, todo meio da sociedade, nas drogas, nos vícios, nos meios dos governos, de certa forma, a violência também contra a sociedade que acontece no Brasil, em outros lugares também. E as pessoas acham que pela violência se consegue as coisas, e às vezes até consegue, mas o preço que custa e que pagarão será muito alto. Agora, a promessa aqui de Deus é de bênçãos, de paz, de provisão, de prosperidade, de sossego.
segurança, né? Então eles herdarão a terra, tá certo? No verso 6 ele diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bom, isso aqui dá muito o que se falar. Justiça aqui, fome e sede de justiça, não é justiça pelas suas próprias forças, não é justiça pelas mãos próprias, enfim, não é vingança, porque entra em contradição com outras passagens bíblicas, que não nos autoriza a vingança, nenhum tipo de justiça própria, né? Aqui está falando de justiça contra o pecado, contra a morte, né? Então Jesus cumpriu toda a justa exigência da lei, morrendo na cruz em nosso lugar. Então aquele que tem fome e sede de ser justificado do seu pecado, da sua situação, ele será farto, quer dizer, é mais que o suficiente o sacrifício de Jesus na cruz para nos justificar de todo o pecado e nos declarar justo diante de Deus e, portanto, herdeiro de todas as bênçãos espirituais, celestiais, enfim, desde agora desta vida até a vida eterna. Então, bem-aventurado, então, esse que tem fome e sede da justiça. Já foi feita a justiça plena e perfeita a nosso favor na cruz por Jesus Cristo, tá bom? Então, a próxima ali, verso 7, diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É interessante isso, por exemplo, na oração do Pai Nosso, um pouquinho mais adiante aí, no capítulo 6, quando Jesus encerrou aquele exemplo, aquele modelo de oração, ensinando seus discípulos a orar, ele disse que se nós não perdoar o nosso semelhante, o nosso irmão, nosso Pai que está no céu também não nos perdoará. Foi o ensino de Jesus. Lá em Lamentações capítulo 3, lá pelo verso 21 e 22, também diz que a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos neste mundo. E isso dá uma explicação, diz que é porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A misericórdia do Senhor é nova a cada manhã. Então ela é a razão de não sermos consumidos. Então ser misericordioso, isso é um atributo divino, é uma característica divina que devemos ter. Então usar de misericórdia com aquele que erra contigo, com aquele que te ofende, com aquele que causa algum problema a você ou alguém, enfim, não dar o que a pessoa merece, mas usar de misericórdia, perdoando, usando de compaixão. Então diz que a pessoa que assim é misericordioso, também alcançará a misericórdia do Senhor. Também alcançará misericórdia quando precisar, certo? Os ensinamentos de Jesus nos ensinam uma lei da retribuição. Jesus diz que aquilo que nós queremos que as outras pessoas nos façam, devemos fazer primeiro. Ele diz que à medida com que nós julgar e exigir o juízo da outra pessoa, nós também seremos julgados com o mesmo juízo, pesado com a mesma balança, né? Então é uma lei de retribuição. Então quando você usa de misericórdia, você também vai colher isso. É isso que Jesus está dizendo. Também usarão de misericórdia contigo, comigo, enfim. E a gente tem muito dessas experiências para testemunhar, né? Então, bem-aventurado é o misericordioso, tá bom? Depois ele diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Se você observar a sequência desse versículo, há uma progressão para chegar aqui limpo de coração. Então é aquele que não guarda mágoa, aquele que perdoa, aquele que não é exaltado, mas é humilde, que é misericordioso. Então isso vai retratando um coração limpo, que alcançou a justificação pelo sangue de Jesus. Enfim, vê que é um ensino progressivo que Jesus vai dando, até chegar nesse ponto do limpo de coração. Ele diz assim: então essa pessoa de coração limpo é a pessoa que verá a Deus, ou seja, tem a salvação. É impressionante isso, gente, porque ver a Deus aqui não é só quando for para o céu, quando Ele nos levar daqui, nos arrebatar ou nos levar. Não é só isso. Você já vai ver Deus na sua vida aqui, as pessoas vão ver Deus na sua vida. Não, lógico assim, a presença, o agir, lógico, né? Sabemos que Deus é espírito e habita no coração do crente, enfim, não é visível ao olho natural, tá bom? Mas vê pelas suas obras, suas ações, enfim, você vai ver Deus agindo na sua vida, na sua família, em todo o seu viver. Então, esta pessoa assim, ele verá a Deus, a pessoa de coração limpo verá a Deus.
vai ver Deus agindo no seu viver e, acima de tudo, um dia vai estar na eternidade como um salvo, vai poder estar na presença do Pai eterno. Então veja bem, quanta coisa profunda Jesus deixou nesses ensinamentos, verdadeiro pão para a nossa alma, verdadeiro alimento para a nossa fé, né? Então, bem-aventurado o limpo de coração. E depois ele assim, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ora, um dos nomes que Isaías profetizou sobre Jesus era, né, também como pacificador, enfim, príncipe da paz, tá bom? Então veja bem que o pacificador é aquele que leva a reconciliação, aquele que leva a mansidão, que une as pessoas, reconcilia inimigos e, acima de tudo, leva a reconciliação das pessoas com Deus. O apóstolo Paulo diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Então, bem-aventurado, então, essa pessoa pacificadora. Então, paz é algo que vem de Deus. Diz que a paz que excede todo o entendimento é a paz que vem de Deus. Então, paz entre inimigos que se tornam amigos, enfim. E diz que nós éramos todos inimigos de Deus e fomos reconciliados com o Senhor pela obra de Cristo. Então, ser um pacificador é ser filho de Deus. Que você seja essa pessoa dentro dessas características, destes versículos aqui, para que você possa também erguer a mão e dizer: sou bem-aventurado. Porque quem te declara isso é o próprio Senhor Jesus Cristo, certo? É a própria palavra dele que diz isso, né? Então temos nos esforçar e nos enquadrar dentro disso aqui. Bem-aventurado, algumas pessoas definem como duplamente feliz ou muito bem-sucedido em tudo, enfim, uma pessoa que está abençoada, está plena da graça de Deus, enfim, é a pessoa bem-aventurada. Então veja bem quanta promessa a gente tem apenas nesses 9 versículos aqui, 8 versículos que fala das bem-aventuranças aqui, que a gente foi deixando outros para aí por causa do tempo também, né? Não ficar muito longo o nosso vídeo aqui. Então que Deus te abençoe, certo? Uma noite de bênção, uma noite de paz, uma noite de graça, com a alma em paz aí, sabendo que você é um filho, uma filha bem-aventurado, bem-aventurada, por causa da palavra de Deus, por causa que você crê e tem fé nessas verdades, porque você vive essas verdades. Que Deus te abençoe com paz, que Deus te abençoe com graça, nessa noite, com sua família, sua casa, em tudo, a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Amém?